E eu tive uma infância, assim, muito difícil mesmo. Minha mãe era mãe solteira, né? Teve 6 filhos, cada um com um marido diferente, né? E antigamente, uma mulher que era mãe solteira e com filhos de pessoas diferentes não era bem vista na sociedade. Então, eu morei no interior em São José do Rio Claro, né? Minha infância. E foi uma infância muito difícil, porque a gente não tinha casa própria, só minha mãe trabalhava. Então ela não tinha condição de dar um brinquedo de presente. Eu via as crianças brincando com um carrinho, tipo, eu desejava ter aquele carrinho, mas não tinha condição. E na minha infância, tudo era lata, né? O óleo, ele vinha numa lata. O Neston, né? Então, assim, eram produtos que eram baratos na época. Sim. E que, tipo assim, as pessoas utilizavam e virava lixo. Descartava. Como eu não tinha condição de ter um brinquedo, minha mãe ir comprar um brinquedo ou ganhar de presente, o que eu fazia? Eu pegava aquelas latas e falava, cara, eu vou criar meu próprio carrinho. Aí eu acabava com as facas de casa, com o chinelo. Tipo, se deixasse chinelo de bobeira, eu cortava o chinelo, fazia rodinha, já furava a lata e fazia os carrinhos, o caminhão. Né? Então, assim, em contrapartida de eu ter uma infância que eu passei fome, que eu passei muita dificuldade, isso daí foi uma bênção pra mim no sentido de ativar a minha criatividade. Legal. Né? Então, não assim, vinha nada pronto. Não vinha nada pronto. Então eu olhava alguma coisa, falava, cara, isso dá de fazer um avião. Aí eu fazia um avião. Achava uma rodinha na rua, eu já construía uma moto com ela, já construía um carrinho. Então, assim, eu mesmo fazia meus próprios brinquedos, né? Então toda aquela dificuldade que eu tive na infância, ela serviu e muito pra mim pra ativar a minha criatividade. Legal. Né? Assim, eu fazia muita coisa legal. Brinquedo velho eu reaproveitava, cortava 2 carrinhos, fazia um só, né? Então, assim, não foi um empecilho para que eu me divertisse. Sim. Né? Pelo contrário, eu tinha uma diversão até melhor, né? E fazia meus próprios brinquedos e fazia já... brinquedo, assim, tipo, pra uma criança normal fazer era complicado. Eu tenho a mão aqui cheia de cicatrizes, cortes, que eu cortava na infância. Porque eu não tinha serrote, não tinha martelo. Não tinha ferramenta. Não tinha ferramenta nenhuma. Então, o que eu fazia? Eu pegava faca escondida, as facas da minha mãe, de cozinha, e aí ia cortando madeira, trabalhando e fazendo meus próprios brinquedos. Massa. Né? E eu tive o privilégio de morar numa cidade que tinha muita madeireira. Então, a diversão minha era o quê? Saía da escola, já ia na madeireira. Pegar retalho. Retalho de madeira. Então, assim, na época era tanta madeira, era tanta fartura, que o pessoal também jogava muito pó de serra fora. Aí, o que a gente fazia? Lá virar pirueta no pó de serra. Aí, vira e mexe, não se estrepava, porque eles colocavam fogo no pó de serra e não sai fumaça, né? Ia jogando o outro por cima. Então, às vezes, você virava uma pirueta, caía com os 2 pés na brasa lá, já queimava tudo. Já ficava esperto. Né? Eu, graças a Deus, nunca me queimei. Gil era criativo assim, né, Gil? Você pegava as bonecas, trocava de roupa. Aí. O Gil fazia isso. O Gil me falou, Júlio, cortei o cabelo da boneca, troquei de roupinha da boneca. Olha aí, chique, mano. Uma infância criativa, né, Gil? Totalmente, né? Totalmente. Com você, né? Junto do lado. Ô, Luciano, aí você teve toda essa infância, essa criatividade e tal, mas foi trabalhar do quê? Porque eu presumo que quando você começou a trabalhar, você falou, não vou viver da arte, não dá pra viver da arte. Ou nem pensou nisso, né? Eu não tinha acesso, nenhum à arte. Eu via as coisas e Deus, ele me deu um dom muito precioso, que é o seguinte, eu posso nunca ter feito uma coisa, mas eu olho alguém fazendo, ou eu vejo, analiso, tipo assim, se eu nunca tivesse feito esse carro, eu olho aqui e falo, cara, eu já sei como que eu vou fabricar isso daí. Dá pra fazer, né? Você pensa, dá pra né? fazer, com a ferramenta que eu tenho, com o material que eu tenho. Então, assim, tipo, os móveis da minha casa eu que fiz, minha casa eu que construí, né? Tudo assim, na precisão. Eu não tinha condições financeiras de pagar ou comprar. Assim, falava, cara, eu não tenho dinheiro. Não tendo como fazer. Mas aí eu consigo fazer. Eu ia lá e com o material que eu tinha em mãos, eu me virava e eu conseguia fabricar. Né? Então, assim, desde pequeno eu já tive que trabalhar para ajudar a minha mãe a sustentar a casa. Dos homens eu era o mais velho. Nós éramos em 6 irmãos. 3 homens e 3 mulheres. Então, minhas irmãs saíram de casa logo cedo, já engravidaram. Foi uma família, assim, bem perturbada. Né? Não tinha uma estabilidade. E aí ficou eu, minha mãe e meus irmãos. E eu tinha que sustentar a casa. Então, eu carpia quintal, vendia picolé. Aí, depois... E sempre estudando. Aí, comecei a trabalhar de vendedor. Em materiais de construção e tal.
Mas assim, sempre querendo. Falava, cara, um dia eu vou ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo, que é desenhar. Desenhar, pintar, criar as coisas. Mas nunca tinha oportunidade, porque eu não conhecia o mercado. Né? E tudo no início é bem dificultoso. Tipo, agora eu tô tendo acesso à arte. Foi uma porta que me foi aberta. Cara, e quando abriram essa porta, eu grudei ela com os 2 pés, com as mãos, eu abracei. Mas calma. Falei, essa é a Nós vamos oportunidade chegar. de eu alavancar. Né? Mas quando eu não tinha essa oportunidade... Fazia o quê? Eu já trabalhei como vendedor de materiais de construção. Aí trabalhei como vendedor de curso de inglês. Não, as Você fala viagens... inglês? Pouca coisa. Isso que é Mas legal, eu só né? vendia. Isso que é legal, eu né? aprendi O que a falar. surgia tinha que O ser. que surgia... Quando o cara me perguntava, tipo, as perguntas mais frequentes, eu decorei como que era em inglês, aí, tipo, eu ia lá e falava. Daí a pessoa, nossa, mano, o cara já sabe falar inglês. Aí eu ia lá e vendia, né, o curso. Então, e assim, já trabalhei em cantina, atendendo. Sempre assim, eu gostava muito de trabalhar com o público, em atendimento, né? E aí, com o tempo, eu fui estudando, me casei, hoje eu tenho 2 filhos, aí eu comecei a fazer faculdade. Mas não foi... eu queria fazer uma engenharia, robótica, para me poder criar as coisas, né? Aham. Aí eu fiz faculdade de turismo. Aí eu me formei em turismo, aí fiz pós-graduação, fiz 2 pós. Eu sou formado em turismo, Aham. né? E eu tenho pós em organização de eventos e gastronomia, porque eu também amo cozinhar. Que legal. Mas, tipo assim, infelizmente o nosso estado, ele é um estado que tem muitas belezas naturais, ele tem um Muito grande potencial, potencial, mas não tem estrutura. desenvolve, né? Né? É isso Tipo aí, assim, não rompe, não né? desenvolve. Você trazia um turista e fala, vamos lá em Mimoso pra você conhecer o Rio Mutum. Cara, é top demais o Rio Mutum. Aí chega lá, a pessoa, eu quero usar o banheiro. Não tem. Não tem banheiro lá. Já começa aí. Então, assim, eu me frustrei quanto ao curso que eu fiz. Eu amei, foi uma matéria muito boa, foram coisas legais, mas para me agregar arte junto com aquilo dali, a parte cultural era complicado. Entendi. Porque eu não tinha mercado, não tinha alguém que ia falar assim, se você começar a pintar quadro cultural, cara, você vai alavancar. Então, não tive uma pessoa guia pra falar assim, mano, você vai fazer tal coisa, cara, você vai bombar. Olha as coisas que você faz, os desenhos e tal, né? Então, faltou uma instrução, alguém que fosse luz no Uma meu mentoria, caminho, né? Uma mentoria. Naquele momento. Naquele momento.